exemplo 3 diz o seguinte: um campo magnético uniforme é estabelecido perpendicularmente ao plano de uma espira de 5 centímetros de raio, resistência 0,4 ohm e autoindutância desprezível. O módulo do campo está aumentando a uma taxa de 40 militesla por segundo. Encontre a força eletromotriz induzida na espira, a corrente induzida e a taxa de aquecimento da espira por efeito Joule. Então, nós temos um campo magnético que atravessa uma espira de 5 centímetros e a gente tem a resistência. A resistência do material a gente utiliza na hora de calcular a corrente, né? Se a gente tiver um fluxo variável, é estabelecida uma força eletromotriz induzida, né? E, consequentemente, uma corrente induzida. E aí, nesse cálculo de corrente que a gente vai utilizar essa resistência, tá? A autoindutância desprezível. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir os vídeos que eu falo sobre indutância, mas é algo que não precisa se considerar aqui. Tá? Então, ó, o problema ainda fala no aumento, ele fala no aumento do campo magnético a uma taxa de 40 militesla por segundo. Como que eu vario, né, o fluxo de campo magnético que passa por uma espira? Eu tenho 3 possibilidades. Ou eu vario o campo magnético, ou eu vario a área da espira, ou eu vario o ângulo entre o campo e a área. Esse é um caso onde o campo está variando e ele está aumentando. Me deu o valor do aumento dele por segundo. Tá? Se o problema dissesse que o campo está diminuindo a uma taxa de 40 militesla por segundo, eu colocaria um sinal de menos na variação. Tá? Então, essa é um problema de indução, né, de corrente, de força eletromotriz, por variação do campo. Então, a gente tem um campo estabelecido perpendicularmente ao plano de uma espira. Ó, se eu tenho um plano de uma espira, o plano está aqui, o campo é perpendicular, né? Quanto que é o ângulo entre o campo e o vetor área? O vetor área também é perpendicular, porque eu digo que o vetor área é normal ao plano, normal e perpendicular são sinônimos. Então, o ângulo aqui é 0, ó, não vai me atrapalhar, tá? Então, eu tenho uma espira de raio 5 centímetros, que eu já vou colocar em metros. Resistência, aliás, esse R eu vou usar um R minúsculo para deixar o R maiúsculo para resistência, tá? 0,4 ohm. E eu tenho 40 militesla por segundo. Isso é quanto está aumentando o módulo do campo. Isso é uma variação no tempo. Olhem a unidade, ó. Tempo, aliás, Tesla, que é a unidade de campo, por segundo, que é a unidade de tempo. Isso é a variação, tá? Aumento ou diminuição, a gente representa como uma variação. A variação, se for um aumento, é positiva, se for uma diminuição, é negativa. Aqui é um aumento, ela é positiva, 40 militesla por segundo. Mili é um fator 10 na menos 3, se vocês estão bem lembrados. Então, é um aumento, ó, Tesla por segundo, campo por tempo, tá? Eu quero calcular, então, na letra a força eletromotriz, que é dada pela variação do fluxo no tempo e tem esse sinal de menos na frente, tá? Então, quando eu tiver essas variações de fluxo, eu abro a fórmula do fluxo aqui dentro da variação e depois eu tiro para fora quem é constante e deixo só quem varia aqui dentro. Vocês já vão entender, ó. A fórmula de fluxo é NBA cosseno θ. No nosso caso aqui o N é 1, porque é uma espira só, né? Então não vou precisar me preocupar aqui com N.
E o cosseno de θ, cosseno de 0 é 1, também não vou precisar me preocupar. Então, eu fiquei apenas com B vezes A, né? Porque o resto é 1, 1. Então, quem é variável e quem é constante? O campo é variável, então a área é constante. Eu tiro a área para fora da variação e deixo o campo aqui dentro, ó. Que aí esse termo que ficou, ó, é exatamente esse termo aqui. Então, agora eu consigo calcular a área. A espira é circular, isso me deu o raio, né? πr ao quadrado, e aqui a variação do campo, que é um aumento ali de 40 militesla por segundo. Então, fazendo esse cálculo, isso aqui vai dar menos π vezes 0,05 ao quadrado e 40 vezes 10 na menos 3. Então, o valor da força eletromotriz vai dar menos 3,14 vezes 10 na menos 4 volt, que é a unidade de força eletromotriz. Letra B. Corrente induzida. A corrente é relacionada à força eletromotriz nesta fórmula aqui, ó. Então, a corrente é Y sobre R, que vai ser... eu não vou usar o sinal de menos, pessoal, porque não existe corrente negativa, tá? Lembra que esse menos é por causa da lei de Lens, mas não existe corrente negativa. E esse R aqui é a resistência, não vão confundir com o raio. Então, fazendo o cálculo da corrente, deverá dar aproximadamente 7,85 vezes 10 na menos 4 ampere. Letra C. Taxa de aquecimento por efeito Joule é a potência de resistor, né, ou da resistência. Então, a corrente, a fórmula da potência de resistência é essa aqui. A corrente é 7,85 vezes 10 a menos 4. E a resistência, 0,4. Então, fazendo o cálculo, né, vocês estão lembrados, né, que taxa de aquecimento é a potência, né? Fazendo o cálculo da potência, então, 2,47 vezes 10 na menos 7 watt, que é a unidade de potência.